Bom, dando continuidade, acho que vai começar pode ser um bate-papo, né? É uma conferência do Polo Tecnológico de Guarulhos e a Lei Paulista de Inovação. Então, eu convido aqui o senhor Daniel Prestelli, presidente da Agência de Guarulhos e diretor regional do CIESP de Guarulhos. O senhor Yutaka Kami, secretário adjunto da Secretaria de Finanças de Guarulhos. Por favor, nesse momento eu vou passar a palavra para o Daniel, que ele vai falar um pouco sobre o Parque Tecnológico aqui de Guarulhos. Bom dia, pessoal. Um pouco de comentários, eu peguei o final do painel anterior, eu acho que a gente aproveita para comentar o que estudou, externar um pouco de opinião. Nesse momento, são 10h30 aqui, está acontecendo um jantar lá em Seul, do G20. Onde os 20 chefes de Estado das nações mais ricas do mundo estão se encontrando. A nossa não dela, né? Em Seul, o café expresso custa 80 centavos de dólar. Faz as contas, um valor de R$1,30 mais ou menos. A reunião preparatória dessa cúpula do G20 foi em Milão. A questão de um mês e meio, 2 meses atrás, em Milão o café custa 85 centavos de euros. 85 centavos de euros, algo perto de 1,80, 1,70. Vindo para cá, eu parei na padaria da Paulo Facino e paguei R$2,50 o café expresso. Isso é uma demonstração clara de que nós estamos caros por uma questão de conjuntura internacional, conjuntura local, mas mesmo que não tivesse essa inundação de dólares aqui dentro, nós estaríamos caros. Nós, dentro dos BRICS, nós não temos mais nenhuma condição de competir com a mão de obra mais barata de países como China e Índia. O salário médio, por exemplo, na indústria é bastante alto. Depois eu vou até comentar um pouquinho melhor isso. Se a gente for em uma indústria, a gente estava discutindo antes como é que funcionam as empresas, uma indústria dividida em 2 pedaços. Um lado fabricar, que está muito envolvido com a mão de obra, e um lado pensar. De maneira geral, quando você produz um artigo relativamente comum, você tem muito no fabricar, isto é, muita influência da mão de obra, e pouco no lado pensar. Nós temos que trabalhar muito mais esse lado pensar, porque se a gente não tiver ações inovadoras nas nossas empresas, a gente não consegue mais competir. E quando eu falo de inovação, eu sempre gosto de citar cadeira. Não sei quanto custa uma cadeira dessas, mas deve ser uns 90, R$100 mais ou menos, 150, 200. Uma cadeira IMI italiana custa R$2.000. Por que é que alguém compra uma cadeira de R$2.000 se de repente dá para sentar numa cadeira de 100? Porque tem alguma coisa diferente. Algo de tal forma inovador que atrai o consumidor para comprar. A gravata aqui eu comprei no shopping aqui de Guarulhos. Paguei R$70. Por que alguém que compra uma gravata de $200 do Hermenegildo Zegna ou de algum outro grande estilista italiano? Algo que chama a atenção, que está no intuitivo, está no valor intangível e muitas vezes no tangível, que você consegue ter uma diferença. Então nós temos que trabalhar muito nesse negócio de inovação. Então, aí a gente vem para o tema do meu painel, da minha parte desse painel, né? Guarulhos é uma cidade enorme. Posso ter pé?
Fica à vontade. É uma cidade enorme, pode rodar, por favor. Uma das maiores cidades do país, uma das maiores cidades do mundo. Florença tem 980 mil habitantes. Para vocês terem uma ideia do que é Guarulhos, com 1.176.000, que é o censo de agora, aproximadamente, não fechou o censo, mas são os dados mais recentes. Quer dizer, nós diminuímos um pouco de tamanho, graças a Deus, né? Graças a Deus. O próximo painel. Está um pouco difícil de verificar, mas aqui eu pedi para colocar as 30 maiores cidades do Brasil, em PIB, né? Produto Interno Bruto. Guarulhos se destaca fortemente, é o 10º colocado nessas 30. Lembremos que nós temos mais de 6 mil municípios no país, quase 6 mil municípios no país, e nós estamos em 10º lugar em termos de PIB. Nesse PIB, a atividade industrial é fabulosa. Próximo. Nós estamos crescendo muito fortemente, Guarulhos, nos últimos anos. Se a gente pega os últimos 8 anos, e aí se deve, claro, um trabalho forte feito até para a Secretaria de Desenvolvimento, quando o Eutaca estava lá, ajudou bastante nesse processo. Mas veja, o crescimento em Guarulhos foi de 52% nos últimos 8 anos, o Estado de São Paulo 26% e o Brasil 31%. O que mais cresce em Guarulhos nesse período é o seu ativo mais importante, é a indústria. Próximo. Um destaque maior em relação, mas aí a tela diz por si só. A indústria se destaca fortemente. Quase metade do PIB de Guarulhos é gerado pela indústria. A indústria tem um papel importante. No Brasil nós temos 60 milhões de pessoas aproximadamente com carteira assinada. 20 milhões delas estão na indústria de transformação. O salário, a massa salarial desses 20 milhões é exatamente a massa salarial dos outros 40 milhões. Isto é, a indústria paga mais do que 2 vezes o que se recebe, em média, nos outros setores de atividade. Então a indústria tem um componente rico na cidade, porque o fato de você ganhar mais desenvolve todo um arcabouço de serviços de comércio que entra num círculo virtuoso, levando a cidade para uma situação cada vez mais sofisticada, e uma cidade que está dentro de uma área metropolitana como a nossa, e anormal, inclusive, porque na média de áreas metropolitanas do mundo você tem uma grande cidade solar e um monte de pequenas cidades em volta. Aqui na área metropolitana de São Paulo nós temos uma grande cidade do lado da cidade mãe, dessa grande nave que é a área metropolitana. O que acaba acontecendo nessas cidades? Normalmente o custo se encarece na mesma velocidade, o custo de vida que ocorre no centro da área metropolitana. Nós vemos aqui o café que eu citei, é o mesmo preço de São Paulo. Muitos restaurantes aqui a gente gasta a mesma coisa que gasta em São Paulo. Daqui a pouco o aluguel aqui vai estar o mesmo aluguel de São Paulo. Com o crescimento das torres aqui na cidade também, você imagina o que vai acontecer em termos de demanda e crescendo todos os custos. Na indústria, nós temos vários níveis tecnológicos. Nós temos empresas de alta tecnologia, média alta, média baixa e baixa tecnologia. Essa divisão não é criação minha, nem da gente. A OCDE organiza a distribuição das empresas por setores de atividade, claro, não é examinando ela dentro de casa, mas por setores de atividade, como empresas de alta tecnologia, média baixa e baixa. Os salários, eu gosto sempre de falar salário, porque o salário é um negócio importante, gente. Quanto mais a pessoa ganha, mais o país vai bem, mais a cidade vai bem, porque as pessoas consomem. Dinheiro não é para ser entesourado, dinheiro é para ser gasto. A qualidade de vida se adquire com o consumo que se estabelece com os recursos. Claro que ninguém vai gastar do cartão de crédito, né? Vai gastar do dinheiro que recebe. E nesse sentido, Guarulhos, nós temos uma concentração relativamente grande de empresas de baixa tecnologia. Isto é, são empresas que têm aquele lado fabricar mais intenso. Depende da mão de obra. O lado pensar é menor. Esse ativo tão importante que nós temos
na cidade, um ativo extraordinário, é a maior concentração de pequena e média empresa do país, representando quase metade do PIB. Se a importância, o insumo mais importante for mão de obra barata, rapidamente essas empresas vão tentar se localizar em outros lugares, onde você tem terrenos mais baratos, IPTU mais barato, mão de obra mais barata. Como é que então a gente preserva esse ativo na cidade de Guarulhos? Como é que nós fazemos para que esse ativo fique aqui dentro? Apenas através de um processo de difusão da inovação tecnológica. É impossível você, por exemplo, preservar aqui uma confecção em que a costureira é o insumo mais importante. Se pagar mais para a costureira, vai custar caro aquilo que ele está fazendo, às vezes como facionista, ele está produzindo, aquela confecção está produzindo para um terceiro. Agora, se você tem lá um ateliê de criação e você agrega um valor na roupa que você está fazendo, aí passa a não depender tanto da mão de obra, passa a depender mais do que você induziu de valor agregado naquilo que você está fazendo. Nós somos também, importante notar isso, o terceiro maior polo de empregos industriais do país. Nós temos São Paulo como maior de empregos industriais, em segundo lugar nós temos o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, e em terceiro Guarulhos. São 140 mil empregos industriais gerados na cidade. É grande o número, é muito grande. A dependência da indústria, não só no PIB, na geração de ICM, que parte dele, uma parte substancial vai, inclusive volta inclusive para o município para poder auxiliar o governo a fazer todo o seu trabalho de gestão da cidade. E o dinheiro que entra no bolso das pessoas para manter o consumo, então vocês imaginam a importância de se preservar esse ativo dentro da cidade. Eu sou industrial da cidade, acho que todo mundo sabe, vim para cá há 30 anos, no processo de migração, do mesmo jeito que muitos vieram em busca da casa própria, né? Eu tinha um galpão alugado em São Paulo, acabei me transferindo para cá, e minha empresa é uma empresa hoje de base tecnológica. A gente sempre fala base tecnológica porque isso é tipo informática, né? Mas mecânica fina também é uma base tecnológica muito importante. Nós fazemos núcleos para motores elétricos, esses motores que vão nos ventiladores dos veículos, nos liquidificadores, motores de bateria de automóveis, fazemos esses núcleos na nossa empresa. Nós também, para podermos se manter vivo num processo que a agregação de valor ela é, em termos de mão de obra, importante, que criamos condições diferentes de subsistência lá. Isto é, nós fazemos coisas cada vez mais difíceis, agregamos cada vez mais valor no produto que nós temos, tá? Nós nos mantermos vivos. Bom, o próximo, por favor. Aí ocorre, eu sou engenheiro químico de formação, trabalhei na Petrobras durante 4 anos e eu sempre gosto do termo catálise, catalisador. Né? Em química, todo mundo sabe, você tem duas substâncias que colocadas juntas, elas não reagem entre si, mas de repente você bota alguma outra substância que funciona como catalisador daquela reação química. Mas isso acontece também na sociedade. Né? Muitas vezes você tem um cupido, né? Aliás, eu sou casado com uma Nicei e no mundo oriental, da primeira leva de japoneses que vieram para cá, era muito comum um yai, né? Em que você tinha sempre um cupido que aproximava o homem e a mulher. Ele era o catalisador do processo. Certo? Esse negócio é importante, tem que existir. E daí surge o grande sonho que é o Parque Tecnológico de Guarulhos. Por quê? O Parque Tecnológico, pode rodar. O Parque Tecnológico ele acaba sendo um lugar onde você concentra laboratórios de pesquisa de grandes empresas, você concentra campos avançados de diversas escolas, universidades. Você fomenta o crescimento da academia, ao contrário de se imaginar que a academia tem que vir antes, não. Você pode, com isso, fazer com que a academia venha arrastada pelo próprio Parque Tecnológico. Então, dentro dessa ideia de preservar
esse ativo industrial, e se gerar todo um ambiente, nós começamos a discutir fortemente, aliás, no processo iniciado, inclusive na gestão do IUTAC, lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas a AGENDE acabou capitaneando esse processo. Hoje estamos bastante adiantados na tentativa de viabilizar o Parque Tecnológico de Guarulhos. Insisto que é um parque tecnológico, é um lugar onde você tem campos avançados, centros de pesquisa, algumas empresas que vão pegar a sua parte mais inovadora, colocá-la lá, a incubadora de empresas. Nossa incubadora de Guarulhos ela é um dos departamentos, uma das divisões da Agência de Desenvolvimento. Ela estaria lá também fomentando cada vez mais. Então, dentro desses laboratórios, como falou o professor, surgiriam também, laboratórios do centro de pesquisa, surgiriam algumas coisas que poderiam estar inovadoras, que poderiam estar indo também para a incubadora. Então, esse processo é um processo virtuoso e, de repente, todo o ambiente à volta do parque começa a ser influenciado por conta dessa atividade cada vez mais, vou usar um termo ruim, as pessoas não gostam, às vezes, elitizada. Quer dizer, você começa a mudar de patamar, você começa a pensar numa coisa cada vez melhor, cada vez mais diferente daquilo que era feito antes. Nós temos exemplos no mundo, por favor, muito grandes, né? E que tiveram um sucesso extraordinário. Eu até pedi para colocar aí os sites, depois, se vocês quiserem, entrem lá, que é muito legal, de vocês verem como esse percurso de centros de parques tecnológicos acabou, ele teve um processo de vida, né? Várias gerações. Nós estamos hoje na terceira geração de parques tecnológicos. Os parques surgiram naturalmente em volta de Stanford, o estilo americano, e outros que tiveram forte indução do Estado. No Brasil, nós estamos vivendo um momento hoje, quer dizer, com a constatação de que nós estamos caros, há necessidade da inovação. É curioso, porque houve uma década atrás, 15 anos atrás, se iniciou um grande processo de qualidade, né? Quando ocorreu a abertura dos portos no Brasil, nós tivemos algumas dificuldades em termos de qualidade. Nossa qualidade era inferior aos produtos que a gente importava. Então, um grande movimento de qualidade se estendeu na década de 90 para o Brasil, inclusive qualidade não apenas no produto, mas na gestão das empresas, uma modificação radical de como se gerir uma empresa. Nós estamos num momento diferente. Hoje nós já atingimos níveis de qualidade muito reconhecidos no mundo, muito importante, porém precisamos botar essa coisa da inovação, que é um negócio um pouco mais difícil. Enquanto qualidade é que nem a mecânica, né? Você vê uma engrenagem rodando, então você enxerga a qualidade, a inovação é uma coisa imponderável, um negócio que nem energia elétrica. Você sabe, vai lá, mete o dedo na tomada, leva um choque, mas você não consegue ver a energia elétrica. A mesma coisa da inovação. Inovação é algo que às vezes a gente tem dúvidas, comenta na inovação, mas, gente, inovação é qualquer coisa que você fizer diferente dentro da tua fábrica. É qualquer coisa que você fizer em termos de processo, em termos de produto, mesmo muitas vezes com um produto já existente em outro lugar, mas se você é aberto em termos de empreendedorismo para fazer uma coisa diferente na tua fábrica, você está dentro no processo de inovação. E esse processo, às vezes, é no jeito de negociar, é na gestão de marketing da tua empresa, no intangível que você dá para a tua marca. Tudo isso aí é o processo de inovação. Claro, quanto mais base tecnológica, mais difícil de replicar isso daí, né? Uma coisa é você contrata uma agência de propaganda, faz um negócio bonito para a tua marca, você tem um trabalho positivo de ação junto ao mercado, alguém vai lá e copia rapidamente. Quando você tem um agregado tecnológico, o negócio fica um bocado mais difícil. Esses exemplos, principalmente o de Software Polis na França, que é um exemplo extraordinário. Aqui no Brasil nós temos também exemplos fortes, né? Temos o Parque Tecnológico de São José dos Campos, que é um investimento bastante poderoso com grandes empresas, Vale do Rio Doce, Embraer, tendo lá empresas que estão desenvolvendo atividades, muitas vezes nem sequer correlacionadas com a atividade mãe dessas empresas. A incubadora de empresas está lá dentro, campos avançados da FATEC, Federal também está se instalando com um campus avançado lá. Ontem o prefeito, eu tive que conversar com o prefeito por telefone por um outro problema,
relacionado com o Rodanel, e o prefeito estava em Foz do Iguaçu. E naquele momento em Foz do Iguaçu ele estava visitando o campus, o Parque Tecnológico de Foz do Iguaçu. Quer dizer, o Brasil está se movimentando cada vez mais a políticas públicas, constatada essa situação que você precisa estar inovando, porque nós não conseguimos mais competir com países que têm só mão de obra como fator diferencial. O país está se movimentando fortemente. E essas políticas são amparadas tanto pelo governo federal, estadual e municipal. Eu acho que o Itaca vai tocar nisso daí. Próximo. Mais um. Por favor. Eu dei uma passada rápida, né? Existe uma lei paulista também de parques tecnológicos, só para colocar. O Estado montou uma rede de parques tecnológicos dentro do Estado de São Paulo, até porque o Estado São Paulo tem uma necessidade de se preservar, de preservar esse ativo industrial. 41% do ativo industrial brasileiro está no Estado de São Paulo. E o Estado de São Paulo é constantemente vamos dizer, assediado por saída de empresas daqui. E é natural, isso é bom para o país, porque também vai, por exemplo, outros setores, outros estados. Mas aqui você tem que dar um agregado maior. Então, a ideia do Estado de São Paulo é realmente montar essa rede, uma rede que já funciona e o provável parque nosso vai receber incentivos de todos os níveis, tanto federal, estadual quanto municipal. Próximo. Bom, o que faz a Agência de Desenvolvimento de Guarulhos nesse sentido? A Agência de Desenvolvimento de Guarulhos, uma cidade tão grande, cidades menores, talvez as agências de desenvolvimento trabalhem muito com câmaras temáticas e tal. Aqui em Guarulhos a gente decidiu que devíamos ter lá um importante núcleo acadêmico que pensasse a cidade. Nossa cidade, pelo fato de não ter aqui uma academia importante, não se desenvolveram peitas sobre a cidade. Então esse núcleo acadêmico vem ao longo dos últimos anos gerando um conjunto de documentos, e esses documentos emergem ou de doutorandos e pós-doutorandos que estão sendo incentivados. A gente procurou os orientadores para eles incentivar esses doutorandos a escrever, a fazer uma pesquisa sobre Guarulhos, além do nosso próprio núcleo interno, amparado por 2 professores doutores, que nos ajudam lá a pensar o que seria a cidade para uma década, 2 décadas, 3 décadas. O principal da cidade é realmente a gente juntar os atores que estão em volta de uma visão de futuro e tentar mostrar que talvez essa visão possa ser não a única, mas uma visão positiva para uma cidade melhor, mais gostosa, com mais charme no futuro. Tudo isso que está aí está olhando uma qualidade de vida cada vez maior. O que foi qualidade de vida no debate anterior? Uma qualidade de vida melhor. O cidadão se orgulhar da cidade, gostar de ficar aqui, não ter que se movimentar daqui para ir para outro lugar para se divertir, tendo uma vida cultural bastante intensa. Então, tudo está sendo pensado, olhando o futuro, para que, nesse futuro, a cidade seja desse jeito. O parque se insere nisso exatamente na busca de preservar o ativo que nós temos industrial e preservar esses salários, que são mais importantes do que os salários de outros setores de atividade, pelo menos no momento. É isso aí que eu queria mostrar. Acho que tem mais um só. Obrigado. Bom, agora eu vou passar para o senhor Yutaka, ele vai comentar a respeito das políticas públicas. Né? Bom dia a todos. Eu acho que dar continuidade à fala do Daniel é um pouquinho de covardia, né? Para mim fica meio complicado, mas como a gente tem parceria de longa data, eu acho que a fala do Daniel é abrangente e boa no sentido mais de quem está diretamente relacionado ao setor produtivo e também com a articulação local, econômica local da cidade, pela experiência que a gente tem acompanhado junto na agenda, debate de desenvolvimento econômico. Mas eu queria, na minha apresentação, tá dando uma ênfase ao que está pairando um pouquinho mais, numa visão um pouquinho macro disso. Né? Quer dizer, na verdade, assim, nós estamos
vivendo numa fase de intensas mudanças na economia mundial, né? Na verdade, se alguém, como nessa campanha que houve, disser que sabe tudo sobre o que está acontecendo, é um grande mentiroso, porque na verdade as coisas estão mudando, as pessoas mais articuladas têm algum domínio sobre o que está acontecendo e outros que estão desarticulados não sabem nada do que está acontecendo. Então, o cenário é muito promissor para discutir inovação, porque quem não inova não consegue nem entender o que está acontecendo. Então, se não entender, dificilmente vai conseguir proteger o seu negócio da empresa, né? Então, e outra coisa que é importante também, num passado recente, na academia, no que refere a estudos de desenvolvimento econômico, uma série de coisas, a gente vem de um modelo que mistificou muito a questão da livre iniciativa empresarial, né? Quer dizer, na verdade é claro que a atividade econômica é tocada pelas empresas, ninguém tem dúvida sobre isso, mas a soma das atividades econômicas tocadas pelas empresas não dá uma tendência econômica mais macroeconômica, não dá. Então, na verdade, o Estado, que durante bastante tempo esteve ausente de monitorar isso, eu acho que de cerca de 10 anos para cá, está começando a mostrar um pouco o papel que ela teria para poder proteger um pouco o dia a dia da vida das empresas e da economia nacional. Então, o pessoal que está no G20 na Coreia do Sul, por exemplo, está debatendo assuntos que atingem diretamente a vida de cada um, tanto dos empresários do país, como do cidadão comum, como nós aqui, do cafezinho e outras coisas mais, né? Então, eu queria apresentar rapidamente alguns ingredientes que eu consegui pincelar. Na verdade, não são ingredientes que eu criei, né? É o famoso copia e cola e a gente comenta, né? Então, a ideia é um pouquinho essa, né? Na verdade, não sou ninguém para dizer que sou autor do slide que eu vou apresentar, mas andei vendo algumas coisas, andei debatendo algumas coisas e tentei fazer uma sistematização para a gente poder estar debatendo. Vamos lá? Eu vou falar de política de desenvolvimento produtivo, inovação tecnológica e a questão do governo local. Seguinte. Então, vamos discutir em termos de cenário, grandes cenários, embora essa sistematização não esteja em blocos isolados, as coisas se integram, mas a gente, para facilitar o raciocínio, nós dividimos em vários cenários. Primeiro cenário, destacado pelo panorama mundial, que está sendo marcado por um novo dinamismo econômico. Na verdade, é isso que eu acabei de falar. A economia mundial está sendo colocada de maneira um pouquinho diferente do século passado, no final do século passado, onde as empresas nacionais tinham bastante peso, os mercados locais tinham bastante peso, e estão colocando a questão do uso de novas tecnologias, ampliação das demandas por produtos, novos produtos, e isso exige novas formas de organização, tanto mercadológico como dentro da empresa. Seguinte. Outro lado os processos que pressionam as empresas para operar cada vez mais, reduzindo o custo e melhorando a qualidade. Esse debate, há algum tempo atrás, era um debate impossível. Se você quiser um produto de alta qualidade, necessariamente o custo não poderia ser baixo. Então, esse desafio, em termos de mercado global, a gente está começando a derrubar cada vez mais esse tabu que a gente vivia no século passado. O desenvolvimento de novos produtos e usos possibilitam a disputa e a conquista de novos mercados. Quer dizer, produtos que nunca tiveram no mercado global podem passar a ter espaço desde que se coloque de maneira adequada. Então, isso muitos produtos brasileiros, que nem
digamos, ao caso da Natura, por exemplo, eram produtos que eram muito restritos a determinados mercados. Hoje em dia, esses produtos cosméticos e essas coisas mais sofisticadas, de origem vegetal, origem orgânica, está conquistando cada vez mais espaço. Seguinte. Bom, os recursos requeridos de pesquisa e desenvolvimento é cada vez maior. E para conseguir trabalhar essa questão, é necessário haver uma rede de articulação cada vez maior, porque o conhecimento está acontecendo em todo o canto e para se apropriar do conhecimento é preciso se articular. As pessoas, empresas que vivem no seu mundo de maneira isolada não conseguem enxergar as coisas que estão acontecendo globalmente. Então, isso é um pouquinho do que nós estamos fazendo aqui, inclusive, né? Seguinte. Bom, outro bloco é um pouquinho a questão de tendências, né? O espaço econômico tende a se organizar em torno de vários lugares centrais, como o Daniele falou, a questão metropolitana, e também voltado para a questão do mercado. Quer dizer, na verdade, a gente aprende em localização industrial, quando a gente estuda administração de produção, né? Tem uma lógica para você instalar seu sítio de fábrica ou de loja, alguma coisa assim. Ou é muito próximo da matéria-prima, ou é próximo da mão de obra, ou é próximo do consumidor, né? Na verdade, o espaço econômico sempre se caracterizou por se organizar em torno de alguma coisa que na equação chave da empresa era determinante. Então, a questão, por exemplo, que está por trás disso, a questão da logística, que é muito forte aqui na cidade também. Bom, abre-se a possibilidade de produção de regiões e desenvolvimento da economia regional a níveis diferenciados de integração econômica. Bom, isso é também nessa mesma linha. E, do ponto de vista intra-regional, surgem lugares centrais diferenciados por ordem de tamanho e funcionalidade na oferta de bens, configurando sistemas urbanos hierarquizados. Isso, na verdade, essa frase está colocada a questão, alguns pontos que a gente precisa começar a tratar de maneira adequada. Nenhuma cidade, nenhuma região funciona de maneira isolada. Então, por exemplo, o Daniele conhece muito bem a indústria automobilística, que é muito forte aqui na cidade, em termos de setor metalúrgico, setor de plástico, etc. e tal, mas que as montadoras, que tradicionalmente ficavam só no ABC, hoje nós temos montadora no Brasil inteiro. No entanto, no primeiro momento, as empresas se apavoraram no seguinte sentido, de que as fábricas de autopeças iam sair do Guarulhos, ou da região metropolitana. Mas, no decorrer do tempo, a gente enxergou que isso não aconteceu, né? Porque os modelos regionais, embora para determinadas atividades tenha descentralizado, a mão de obra, que é a questão crucial, a concentração do conhecimento em determinadas regiões determina que, embora haja descentralização de algumas atividades, outras continuam altamente centralizadas. Pode ser que, com a intervenção da Escola Federal, né, IFESP, Instituto Federal, expandindo em várias regiões do país, isso mude daqui a 20 anos, 10 anos, comece a mudar um pouquinho. Mas não é uma coisa que muda de uma hora para outra. Seguinte. Então, eu sempre acabo dando ênfase à questão industrial, né? O Daniele, a gente tem conversado bastante sobre isso, eu sempre tenho defendido claramente essa questão da atividade industrial como sustentável de qualquer economia. Eu acho que assim, a cidade de Guarulhos, no caso da cidade de Guarulhos, é mais ainda, né? A atividade econômica na cidade de Guarulhos começou com a agricultura, né? Mas
à medida que a infraestrutura começou a melhorar, a metrópole começou a crescer, a atividade industrial começou a brotar em torno das rodovias, em torno das ferrovias. Tinha ferrovia aqui em Guarulhos, começou com a ferrovia, veio a Dutra, veio a Ayrton Senna, veio o aeroporto, e mais ou menos nessa sequência as atividades industriais foram se expandindo. E o local, que era bastante voltado para a atividade agrícola, passou a ser industrial, e mais recentemente ela deixou de ser agrícola em função de tornar uma alternativa de moradia, uma região de moradia para a região metropolitana. Então essa é uma questão para ser pensado também. A indústria aqui na cidade, ela ajudou a estruturar, tem o Senai, tem a atração da própria nossa no Instituto Federal, a FATEC, um conjunto de instituições voltadas para a questão de formação. Ela se instala aqui na cidade muito em função da atividade industrial. Então, e outra parte que hoje está na estatística econômica, a gente considera como área de serviços, se você for rigoroso na análise, a gente vai descobrir que ela é determinada pela atividade industrial. Por exemplo, o setor logístico, que existe muitas instalações aqui na cidade, elas atendem a logística industrial de várias regiões, né? Inclusive de indústrias que ficam até em outro estado, em função do equacionamento do custo logístico. Seguinte. Bom, caracterizando um pouquinho a indústria brasileira, de maneira bem macro, o modelo industrial brasileiro foi criado em função da necessidade de substituir importações, né? Só para ter uma ideia, a primeira indústria têxtil no Brasil foi feita pela Matarazzo para fabricar alguns tecidos de baixo custo, aproveitando a estrutura da indústria de saco de café. Então, só para ter uma ideia, para diminuir o impacto da balança comercial, de importar tudo que tinha industrializado da Europa para cá, passou a começar a fabricar aqui. E também, historicamente, dá para identificar essa questão de substituição de importações com o auge do ciclo do café. O Brasil passou a ter um acúmulo de capital oriundo da economia cafeeira, né? Então isso propiciou isso. Bom, nos anos 90, como o Daniel falou, a gente começou o início da abertura dos mercados, iniciou no governo Collor, né? Mas onde se discutia, quer dizer, começou a trazer ingredientes no debate nacional sobre qualidade, sobre uma série de coisas que a abertura do mercado despertou para a economia nacional, né? E a partir de lá para cá, a gente está discutindo hoje um debate cada vez mais intenso sobre o processo de internacionalização, né? Não há mais opção para você fabricar somente para o mercado interno ou nacional os produtos. Você precisa disputar com o mercado externo, senão você pode ter grandes surpresas pela frente. E concomitante a isso, a questão desse processo de internacionalização vem, acho que tem mais uma frase seguida aí, isso, e o fator inovação está presente nesse debate da internacionalização como um fator determinante para esse debate, porque para você concorrer com os produtos internacionais, você precisa ter qualidade a um custo compatível. Seguinte. Bom, a questão da inovação, no entender principalmente o foco da política pública,
está associado à dinâmica de transformar a ideia em um serviço ou um produto novo. Então, isso que o Daniel estava falando da questão do parque, da política de inovação do governo do Estado, tem vários estudos aí acadêmicos que os doutores aqui devem saber de onde vem isso, né? Pelo menos eu sei assim de orelhada e também de ter visto algumas publicações. Brasil em 2006, se não me engano, vi uma publicação, teve produção teve formação de 10 mil doutores, parece, e dos quais cerca de metade se formou aqui no estado de São Paulo, né? E quanto só para entender a concentração que o estado de São Paulo tem de instituições científicas, né? Apesar de não parecer, a nossa produção científica no estado de São Paulo é uma coisa significativa em termos nacionais e mundiais. Essa estatística associada a uma outra estatística, a produção de ciências, essas matérias, papers que o Daniel falou, que são publicados em revistas internacionais, a produção no Brasil corresponde a cerca de 2% da produção mundial. Ou seja, a produção nacional em termos de ciência não é tão baixa assim, né? Inclusive, se comparado o volume total do que é produzido no Brasil, é comparável, segundo esse estudo que eu vi, acho que é do Instituto de Estudos Avançados da USP, diz que é comparável à Itália e não sei, um outro país lá que eu não me lembro quem que é. Quer dizer, na verdade, a Itália não é tão, do ponto de vista de produção de conhecimento, não deixa de ser uma referência, é uma referência importante em termos mundiais. Questão de design, uma série de coisas, vem tudo da Itália. Então, a produção nossa, na verdade, assim, a questão da inovação, do parque e do nosso desafio que nós temos, não é tanto com relação ao volume, mas sim como isso gera ideias novas e produtos novos, ou seja, a forma como a população como um todo se beneficia dessa produção de conhecimento. Isso está em discussão, né? Bom, a inovação expressa toda a atividade permitindo à empresa um diferencial de mercado. Na verdade, assim, isso está em termos de empresa, mas eu trabalho no setor público, esse desafio está colocado para nós também. Então, à medida que está todo mundo fazendo a lição de casa, enxugando racionalizando suas despesas, produzindo coisas melhores, isso induz faz com que toda a economia, toda a sociedade tenha que acompanhar esse ritmo. Por exemplo, eu hoje trabalho no setor financeiro da prefeitura. Então, um pouquinho antes de trabalhar nas finanças, trabalhava em desenvolvimento econômico. Hoje eu percebo claramente como a arrecadação tributária está diretamente relacionada à produção econômica na cidade e no país. Então, se o desenvolvimento anda mal, a arrecadação piora e a capacidade de investimento tende a piorar. Então, isso por um lado, isso do lado da receita. Do lado da despesa, quer dizer o seguinte: o mesmo desafio que a empresa tem de reduzir o custo para atender, oferecendo serviço melhor, com a prefeitura acontece a mesma coisa. Você tem que continuar investindo e atendendo, racionalizando o seu custo. Então, esse desafio está colocado. Para isso, até não está escrito aí, mas a gente tem um desafio de colocar a questão da educação fiscal como sendo uma coisa muito importante, embora todo mundo ache que o fisco só atrapalha a vida da gente, né? Mas esse debate da carga fiscal
ela exige uma discussão um pouco mais ampla do que a dor que causa ao cutucar o calo do empresariado, né? Uma discussão é muito mais ampla do que isso. Segundo, eu acho que tem, o Tadashi está aqui, é defensor disso também, eu acho que uma coisa mais ampla do que a educação fiscal é a educação financeira de todo cidadão. Eu acho que a escola tem que ensinar que matemática, lógica, uma série de coisas, tem que ensinar as pessoas a se educarem financeiramente, porque é aquela velha história, né? A gente está aqui debatendo determinados temas porque a gente acha importante. E, embora diretamente a gente não esteja sendo pago para estar aqui debatendo isso, né? Alguém propiciou essa condição para a gente estar podendo debater isso aqui. Então, ou seja, de graça não foi, né? Então, isso é também uma parte dessa lição da educação financeira que a gente precisa fazer. Bom, um outro aspecto importante da inovação, que o Daniel já disse isso, gera empregos de uma melhor qualidade, remuneração, estabilidade, e do ponto de vista do setor público, gera mais tributos. Também é um fator importante. Seguinte. Bom, política de inovação, como nós estamos fazendo aqui, ela exige uma articulação muito grande entre vários atores da política nacional, né? Empresariado, setor acadêmico, governantes, e cidadão comum, uma série de coisas. Precisa debater esse assunto, porque acho que a realidade obriga a gente a raciocinar, mas eu acho que precisa divulgar mais, debater mais em toda a comunidade, onde a gente tiver a oportunidade para debater isso, porque isso é o diferencial para a gente construir o futuro. Polo tecnológico, eu digo polo tecnológico porque eu tenho visto em vários lugares que a questão do parque é uma questão de opção de modelo, né? Coloca a questão do parque, um lugar onde se instala vários aspectos da inovação, né? E você cria um ambiente favorável. Mas para detectar, definir políticas de desenvolvimento, é necessário você identificar quais são os polos tecnológicos que tem na cidade, ou seja, o que dialoga com o que, quais são os fatores relevantes nesse processo e se isso tem futuro ou não. E, por outro lado, também com quem negocia, esse polo negocia, se é local, regional, internacional, qual é a lógica desse polo. Então, eu colocaria o ingrediente para o debate do Parque Tecnológico com uma questão um pouco mais abrangente disso. Quer dizer, na verdade, geograficamente, mesmo que a gente instale o Parque Tecnológico, se a gente não tiver maturidade para entender a presença de polos tecnológicos na cidade, setor automobilístico, setor químico, farmacêutico, setor logístico, setor infraestrutura, várias coisas de uma maneira mais abrangente, a gente acaba não fazendo o debate do que realmente a gente precisa fazer. Seguinte. Bom, o objetivo de toda essa formulação de política é promover competitividade de longo prazo, consolidando a confiança e capacidade de crescimento por meio de maior integração das políticas existentes. A gente tem várias políticas em ação, mas eu acho que desenvolvimento econômico é um aspecto que é resultante da articulação de diversas políticas. Ela não funciona de maneira isolada, então não é departamental, ela é resultado de um conjunto. Bom, outro ponto é o fortalecimento das ações coordenadas pelo governo. Na verdade, é isso que eu estava falando no início. O fato das empresas serem competitivas, estarem investindo em ciência e tecnologia e uma série de coisas, não quer dizer necessariamente que o país vai andar nessa mesma direção. Pode ser que a empresa enriqueça
a mão de obra aplicada naquela empresa vá muito bem e o país continua parado e não evolui. Então, um pouquinho de desafio que a gente aponta é que precisa coordenar as diversas ações do governo para que isso aconteça. Seguinte. Bom, outro aspecto é essa perfeita articulação do setor privado com o governo. Então, a gente vem de um passado que o setor privado andava de um lado, o setor governamental era o mal necessário, mas nunca os dois se compartilhavam. Eu acho que assim a gente tem, no passado recente, acompanhado várias ações do governo federal e do setor empresarial através dos setores organizados que demonstram que o próprio governo, ao formular política de desenvolvimento produtivo, tem dialogado intensamente com o setor produtivo e formulado as políticas nacionais de acordo com essas demandas setoriais. Então, essa articulação é muito importante. Seguinte. Isso. E ao governo cabe a indução de melhoria da capacitação tecnológica, ou seja, por mais que a iniciativa privada tenha instituições de ensino e tudo mais, se o setor governamental não induzir a questão do aumento do ensino tecnológico, a sociedade não avança. Então, o fato do Instituto Federal estar aqui, o fato da FATEC estar aqui, o fato da Unifesp estar instalada na cidade, tem a ver um pouquinho com essa pauta. Seguinte. Bom, essa é a lista que o governo federal, na sua política de desenvolvimento produtivo, coloca como questões, setores estratégicos e portadoras de futuro. Então, não é difícil a gente imaginar quais são os assuntos que pautam o nosso futuro. A questão do biocombustível está aí, a questão do ensino de saúde, informação e comunicação, biotecnologia e nano, energia, petróleo, agronegócio. Na verdade, essa lista é meio óbvio, mas é bom a gente repetir sempre, inclusive porque se a gente voltar para a própria cidade, a gente vai enxergar vários setores que estão colocados aí dentro da cidade trabalhando. Então, e a questão importante é que a gente precisa trazer debates sobre esses assuntos, embora essa cidade não seja uma cidade de característica científica, mas eu acho que é importante, pelos fatores que eu apontei anteriormente, trazer esse debate para Guarulhos. Por exemplo, São Bernardo vai fazer hoje à noite um debate sobre o pré-sal, os impactos do pré-sal sobre a economia da cidade. Então, eu acho que está na hora do Guarulhos também trazer esse tipo de tema para o debate dentro da cidade. Né? Seguinte. Bom, isso também é uma frase copiada de uma pessoa, esse Castells todo o pessoal que estuda a questão do urbanismo tem como referência Castells. Polo tecnológico são centros planejados para a promoção de indústrias de alta tecnologia e são a realidade dessas transformações que definem as condições do processo de desenvolvimento regional. Isso, a gente é testemunho disso. Né? Guarulhos tem essa força econômica de ser o segundo PIB do Estado e de ser o 10º PIB nacional, muito em função de ter essa característica. Só que a gente só não consegue ser o tal do catalisador que o Daniel fala, porque a gente não se apropriou dessa identificação desses polos tecnológicos. A gente acho que está caminhando no futuro próximo a gente começar a debater esses temas de identificação e aprofundamento desses assuntos na cidade. Eu acho que a gente já vem discutindo há bastante tempo,
Eu acho que essa reunião aqui de vários interessados, a gente com certeza vamos partir para debater esses temas. Obrigado. Eu vou falar mais uma hora. Tá? Tudo bem? Eu vou falar mais uma hora e o Daniel vai conseguir sair daqui. Né? Bom, tirando a parte técnica, fiquei pensando o que eu poderia falar ou não falar nada. De repente falar besteira é melhor não falar nada, né? E eu fiquei pensando que quando eu cheguei aqui em 2006, a primeira coisa que eu encontrei foi a incubadora, né? Uma coisa que já estava aqui dentro da instituição. De repente chegava assim, ó, nós vamos ter que desfazer da incubadora, vamos ter que fazer um monte de coisa, vão ter que sair daqui. Eles vão ter que sair daqui por uma série de questões que eu não vou entrar no mérito, né, legais, algumas coisas que dentro do conceito quando era o Cefet. E aí eu fiquei, vamos começar a falar, aí assim, começou o estudo do Parque Tecnológico, então comecei a participar também a convite. Vamos participar, a gente foi lá em algumas reuniões lá na USP, junto com a professora Desirê, até convidado para a gente estar participando da equipe, para se capacitar no know-how de desenvolvimento de parque tecnológico. E aí às vezes a gente chega e fala assim, então eu vou começar, não vou falar de parte técnica, vou falar da parte emocional, porque professor é emocional, né? Alguns falam que professor é sacerdócio, né? Sacerdócio tem tudo a ver com emocional, né? Porque é alguma coisa às vezes é intangível, alguma coisa dentro da gente. E uma coisa que eu caracterizo por mim, porque eu não vou falar pelo Cefet, eu vou falar pelo IFE, né? Vou falar por mim, eu sou um teimoso, né? Assim, a gente vai e o pessoal chegava e falava assim, não, vamos fazer nós estamos aqui na incubadora, tem tudo para a gente fazer alguma coisa, desenvolver pesquisa aplicada e tal. A gente pode, mas não se compromete. Aí chegava, vem o polo tecnológico e tal, a gente, tudo que nos interessa, mas não se compromete. Então assim, agora está vindo o negócio do Museu de Ciência e Tecnologia. Olha, participa, mas não se compromete. Então a gente fica assim, tem a vontade por um lado da gente como pessoa, né, que eu acho, identificando aqui a pessoa que está aqui no curso, e tanto como indivíduo também você se sente impotente diante de tanto não se comprometa, né? Questões legais, que a gente não pode fazer parcerias com determinadas empresas, questões políticas, também não vou me comprometer, né? Certo? Não vou me comprometer com determinados políticos. Oi? Não vou dar nomes, né? Não sou corintiano, não vou dar nomes. Então, é difícil para nós, assim, eu vejo uma oportunidade, que nem muitos aqui empresários veem oportunidade no negócio. Você tem a oportunidade de estar desenvolvendo uma coisa importante, não para você. Tem a parte emocional para nós também, né? Meio que quando a outra pessoa falou ali, na palestra anterior, falou assim, o que caracteriza um bom vendedor? Aquele bom vendedor é aquele que chegaria e compraria a mercadoria que está vendendo, né? Então tem uma parte emocional também. Então acho que para desenvolver alguma coisa, né? Para desenvolver alguma coisa que a gente queira participar com o polo tecnológico, o parque tecnológico, a gente tem que ter comprometimento. Hoje a gente está fazendo um curso aqui com o pessoal e a gente vê a lei da inovação tecnológica que obriga hoje, meio que obriga as instituições federais de estar criando essas ações para participar do polo tecnológico, dos parques tecnológicos, das incubadoras, dos hotéis tecnológicos e da pesquisa e pesquisa aplicada, que é o intuito do Instituto. Então, tem essa ação e tem aquela poda que fala assim, não se comprometa, né? Então a gente fica meio que amarrado e com aquela vontade de fazer as coisas e sem saber a ação que a gente está tendo, né? E aí na instrutora que teve na segunda-feira com a gente falou assim, olha, você tem que estar tudo ali na lei. E assim, se alguém falar para você que não pode, se chegar na lei, eu falei, não só pode, como está obrigando vocês a ter essas ações, né? Então,
Não vou me prolongar, mesmo porque o Daniel tem que sair. Tem um almoço aí, né? Interessante. Principalmente se for colocar livro, é muito interessante. Não, sou eu que vou falar. Infelizmente, então não dá para fazer. Bom, é isso. Eu estou colocando a minha postura, vamos dizer assim, não na parte técnica, mas na parte emocional mesmo. Às vezes chegar e mostrar que às vezes a gente quer fazer as coisas, fica procurando, cria o vínculo, as ligações humanas, né, entre as pessoas, e vê que às vezes a ligação humana é muito mais viável do que às vezes a ligação entre instituições que têm que fazer as coisas e tem uma determinada rigidez, uma política, um cabresto que impede que elas façam isso, né? Eu não vou me prolongar mais e de repente se alguém quiser fazer algum comentário, eu vou estar abrindo para perguntas, tá? Prevendo o horário de saída do Daniel, que já está se estourando aí, né, Daniel? Então, vou agradecer aos palestrantes, agradecer a vocês também por ter ficado na palestra e estou dando por encerrado esse hoje. Obrigado.